passo a bola para a nossa mesa, que agora tem mais um integrante, né, Roberto? O deputado Danilo Forte, que aceitou o convite da TV Diário, está aqui para a gente falar sobre a participação do PSB na eleição no Ceará, né? O PSB, que é um partido importante, hoje é um dos grandes partidos da base aliada do presidente Temer. Aqui no Ceará foi um partido que era o partido do governo, né? Aí com o rompimento, aí o partido foi reduzido. O deputado Danilo Forte está tentando retomar o crescimento do partido, e é a primeira eleição que ele comanda como presidente do PSB no Ceará e deputado federal. Deputado Danilo, qual é a leitura dessa eleição no Ceará? O que é que se tira dela? Eu acho que, primeiro, um aprendizado de uma eleição diferente. Mudou a legislação, mas um Estado ainda culturalmente com muitas pendências, um Estado que ainda tem uma população em situação econômica muito fragilizada, né? Nós também no 5º ano de seca, e isso tudo reflete uma necessidade de um ambiente cultural ainda de buscar na eleição alguma forma de subsistência, digamos assim, um modelo antigo, e que privilegiou, no primeiro momento, algumas irresponsabilidades. Eu acho que a Justiça Eleitoral vai trabalhar muito agora na próxima semana, porque, principalmente nessa reta final, houveram muitas distorções do ponto de vista do gasto, né? Fragilizou-se muito a fiscalização e privilegiou os gestores irresponsáveis, né, que gastaram o dinheiro público da prefeitura ou de alguns órgãos a qual estavam na sua direção, ou então aqueles que têm o dinheiro no bolso, né, que podem manipular esses recursos. Por outro lado, também a necessidade de um debate, né? A diminuição do tempo de televisão fragilizou muito o debate, principalmente nos grandes centros. Aqui mesmo em Fortaleza, a gente percebe claramente que não houve um aprofundamento do debate sobre as questões de Fortaleza. Inclusive temas que vieram à tona do processo eleitoral, que não estão nem no dia a dia da gestão municipal. Por exemplo, a questão da segurança. Todo mundo se falou muito de segurança, mas segurança é uma ação oriunda e necessária, mas fundamentada numa política de Estado ou numa política do governo federal. A responsabilidade da prefeitura com relação a isso é bem diminuta ao tamanho que se deu, a gradação que se deu nesse debate político. E, por outro lado, também os vereadores. Eu acho que a gente poderia ter tido uma renovação muito maior da Câmara Municipal de Fortaleza se nós tivéssemos um espaço maior de debate desse processo eleitoral. A redução do tempo de televisão e das campanhas políticas prejudicou esse bom debate. Por outro lado, uma experiência nossa. Como você bem falou, nós estamos reestruturando o PSB no estado do Ceará. Eu assumi o comando há praticamente um ano, foi em setembro, 11 de setembro do ano passado. Conseguimos viabilizar o partido em 151 dos 184 municípios do estado do Ceará. Estamos participando com candidatos a vereadores, prefeitos e vice-prefeitos em quase todos eles, o que é uma experiência nova. Vamos fazer alguns prefeitos, se Deus quiser, e o resultado das urnas mostrará isso, e a gente terá aí um novo vigor para começar uma nova estruturação. Aí agora numa preparação diferente, com mais tempo para poder organizar o partido, avaliar melhor, né, as lideranças que vão abraçar essa causa. E acabei de ter uma notícia importante para nós do PSB. O primeiro prefeito de capital eleito do Brasil foi o prefeito de Palmas, no Tocantins, que é do PSB. Então isso é muito bom para nós, que estamos num partido que quer se diferenciar na forma de fazer política, buscando no debate, buscando nas ideias a construção de um novo sistema, de uma nova forma de fazer política no Brasil. Deputado, é interessante o que o senhor falou, que acaba que foi a minha percepção ao longo dessa disputa eleitoral aqui em Fortaleza, que essa questão da redução do tempo de campanha me parece que prejudicou um pouco essas novas lideranças, né? Ficou mais difícil de você chegar ao eleitor, não ficou, deputado? Sem sombra de dúvida, o modelo que foi feito, né, vai dar uma visibilidade maior a quem já estava no processo. Tanto é que pessoas que poderiam ter tido uma participação maior dentro do debate, como o João Alfredo, como outros candidatos, o próprio Heitor do nosso partido, que tem uma bagagem de intelectual mais aprimorada e um sentimento maior com relação à cidade, não puderam se expor da forma que seria necessário. E candidato a vereador, você não viu debate nenhum. Né? Parecia aquela fichinha do tempo da ditadura. Apareceu um retrato, a placa com um número, e você dizendo que estava fazendo um debate sobre Câmara Municipal. E a Câmara Municipal é fundamental na vida de um prefeito. Né? Se a gente quer sair do modelo antigo de fazer política, se a gente quer sair do processo de coalizão de governabilidade, se a gente quer sair do processo do fisiologismo, da troca do toma lá da cá,
né, a gente tem que mudar o poder legislativo, porque pode ter certeza que aonde aflora, aonde se expõe as relações piores da política, é exatamente nessa relação do poder executivo com o poder legislativo. Então eu acho que ficou uma pendência, mas a democracia brasileira é uma democracia jovem, né? Nós estamos no maior período democrático de toda a nossa história, e eu acho que a gente vai aprimorando a cada momento. Há uma fiscalização maior, e eu não tenho dúvida que ainda vai ter muita discussão, muito debate sobre essa eleição do dia de hoje. Mas o deputado Danilo Forte é uma liderança também de Caucaia. Aquela região dele vai ali de Caucaia até o Itapajé. Ainda tem uma pontinha em Sobral, né? Aliás, de outras regiões do Ceará, mas a sua origem. E o senhor era candidato a prefeito em Caucaia, pensou, e desistiu no caminho. Eu queria saber se essa violência toda, esses episódios aí, de traições em Caucaia, uma política muito acirrada, fez com que o senhor desistisse, ou o senhor, deputado, vai continuar lá pela Caucaia? A Caucaia é a segunda cidade do estado do Ceará. Eu fui o deputado federal mais votado na última eleição lá, tive 20.370 votos, e tenho um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Inclusive hoje estive lá no Araturi, na Jurema, e vi a mobilização, a festa, uma juventude muito ativa participando do processo. Lamentavelmente o processo da escolha dos candidatos, inclusive eu até me ausentei do debate, porque a composição, a forma como foi composta, as candidaturas que foram apresentadas, ficaram muito aquém do tamanho e da envergadura do município. E o debate derivou por uma agressão pessoal descabida, sem discutir um projeto político para Caucaia. Eu acho que o segundo turno vai ajudar também muito nisso. Eu acho que o segundo turno vai aprofundar esse debate, e o centro do debate será não o eu contra tu, nem eu te chamando os defeitos, nem os defeitos sendo aflorados em função de um projeto político que não interessa para o povo. O que interessa para o povo é como é que a Caucaia vai harmonizar o seu crescimento econômico, o seu crescimento populacional com a priorização dos serviços. Caucaia é um município que menos de um quarto da população tem acesso a esgotamento sanitário. Caucaia é um município que ainda tem um quarto da população que não tem água potável tratada. Caucaia tem o desenvolvimento empresarial mais avançado do estado do Ceará, de geração de emprego, e os filhos da Caucaia não estão ocupando esses cargos, esses locais, essas oportunidades de emprego. Então você tem que preparar o município para isso. E acho que agora, no segundo turno, esse debate virá com maior força. Eu acho que vai ser muito importante para o amadurecimento do município e também para a melhoria da qualidade do debate político, que ficou muito aquém agora no primeiro turno. Eu tive a responsabilidade de reorganizar o PSB, e isso me tirou um pouco do debate interno do processo da Caucaia, porque tive que rodar aí quase mais de 100 municípios no estado do Ceará, reorganizando o partido. Inicialmente a gente tinha um projeto de debate na Caucaia que, infelizmente, nos frustrou exatamente por esse comportamento político de algumas lideranças do município que, no meio do caminho, mudaram de rota, o que é ruim, mas o povo é seletivo, e eu tenho certeza que haverá também uma evolução e mudanças significativas na classe política da Caucaia. E espero que, com isso, o município se reencontre com o seu desenvolvimento, que é lamentável um município do tamanho da Caucaia ainda ter características tão atrasadas de fazer o debate político. E acho que também até a forma dessa nova Caucaia, porque são várias Caucaias dentro de uma só. Tem uma realidade dos conjuntos habitacionais, tem uma realidade da Caucaia da praia, tem uma realidade da Caucaia do sertão e tem uma realidade aristocrática ainda da sede do município. E eu acho que agora ele vai se pulverizar dentro de uma nova situação, em que essa Caucaia precisa se encontrar, e ela se encontrar para ter a dimensão da segunda cidade do estado do Ceará. O Inácio vai fazer uma pergunta, mas eu queria só para terminar meu raciocínio. O senhor acha que Caucaia é o típico problema que existe em algumas regiões do país, em alguns municípios, que deve se emancipar em alguns momentos? Por exemplo, a Jurema não pertence mais a Caucaia. Ela tem uma vida própria, tem mais de 100 mil habitantes. E o senhor acha que aquela luta que o senhor fala, tem algumas coisas que a natureza política, ela tem que prevalecer? Caucaia tem, parece que, 3 municípios dentro dela. É verdade. Eu acho que são mais de 3. Eu acho que tem uns 4 ou 5 pela realidade. A realidade da Catuana é totalmente diferente da realidade da Jurema, que é totalmente diferente da realidade do Cumbuco ou do Icaraí. Mas eu acho que dentro dessa luta de emancipação, e aí eu entendo a emancipação não como custo, como gasto, mas eu entendo a emancipação como um benefício para a população, porque você gera serviços, você gera uma oportunidade de melhorar a qualidade da eficiência do serviço público.
Porque a gente, inclusive, presenciou agora no final do processo eleitoral, o Hospital Santa Terezinha chegou praticamente a ser fechado novamente. E eu tenho certeza e convicção que se o Santa Terezinha fosse do lado da prefeitura, da sede do município, ele não fecharia nunca. Por quê? Porque é mais distante. É que nem o esgotamento lá do Araturia ou do Potira. Não conclui nunca. Por quê? Porque está distante do poder central que fica na sede do município e que tem outras prioridades, como toda a cidade do interior. Então eu acho que essa luta emancipatória, ela precisa voltar. Inclusive tem uma PEC minha, né, uma PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados, porque nós já aprovamos 2 vezes no governo da presidenta Dilma. Ela, na segunda vez, teve um compromisso conosco de fazer a sanção da lei, só que ela vetou as 2 vezes que a gente aprovou a lei da emancipação. Deputado, nós temos no Brasil, vou citar um exemplo de Goiás, nós temos vários estados do Brasil que são menores do que o Ceará em população e tem mais municípios que o Ceará. Goiás, por exemplo, tem 245 municípios. Fortaleza tem 184. O Piauí tem 260 municípios. Olha aí. Aqui do lado. Agora, o que a gente precisa é entender que a emancipação, ela não pode ser tida como um custo para o país. É lógico que você não pode sair por aí emancipando municípios que não têm uma relação econômica e capaz de gerar o seu próprio desenvolvimento. Mas nós temos distritos no país, e está aí o exemplo da Jurema, que é um muito claro, está aí o exemplo da Pajuçara também, que é muito claro, que tem autossustentação. E quem ganha com isso é a população, porque tem o melhor serviço público. O recurso é o mesmo. O recurso hoje, a origem de quase todos eles, é do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E até para alavancar desenvolvimento local, as prefeituras ajudam. E eu uso como exemplo, lá a minha terra onde meu pai nasceu, até que o Suoca. Se até que o Suoca ainda hoje fosse um distrito do Itapajé, lá não tinha Banco do Brasil, lá não tinha hoje escola nota 10, lá ela não tinha hoje mais de 1.000 empregos industriais em facção de confecção. Então, quer dizer, tudo isso por quê? Porque tem uma gestão local. A gestão local aumenta e aproxima a população do serviço público e tem uma cobrança maior e mais efetiva sobre a boa aplicação desse recurso. Deputado Danilo, em relação aos partidos, né, a própria estrutura partidária, essa mini reforma eleitoral que foi mais forte do que nos anos anteriores, qual é a avaliação que o senhor faz em relação aos partidos? Ela melhorou a condição dos partidos? A própria forma de se apresentar dos candidatos fortalece os partidos atualmente? Eu acho que a gente vai, inevitavelmente, começar a discussão muito forte de uma nova reforma política numa profundidade maior. O país já entendeu, inclusive até o STF já fez um meia-culpa, que essa pulverização de partidos é insustentável para a governabilidade. Ninguém pode conviver num país que tem quase 40 partidos. Isso não tem sociedade no mundo que tenha 40 facções de pensamento, de ideologia ou de segmento da própria sociedade. As grandes democracias do mundo, elas são construídas e no máximo se dividem em torno de 8 a 11 partidos, 5, 8, 11 partidos, que fazem o debate político nas suas sociedades. E o Brasil não é muito diferente disso. Nós não temos essa variedade de segmentos, porque essa pulverização dá muita margem para o partido de aluguel, para a venda e compra de partidos, para esse fisiologismo que gera corrupção, e está aí a gente vendo que há uma rejeição da população muito grande a essa forma de negociação, que ela, nos governos de coalizão, ela se dá quase de forma inevitável, e, por outro lado, também a necessidade de um aprimoramento do sistema eleitoral, que nós já falamos aqui da questão do tempo, que foi reduzido de campanha, mas não pode também ter essa redução toda do tempo de televisão e de rádio, porque diminui a intensidade do debate. Com relação aos partidos, eu acho que nós vamos ter aí a causa de barreira, deve vir muito forte, fim de coalizão também deve vir também com uma força muito expressiva, para que não haja coligação, no processo eleitoral, e cada um vá pela sua força, pela sua própria expressão, e, por outro lado, também uma cobrança maior da sociedade. A sociedade ela tem também uma participação política maior, porque muitas vezes a sociedade só se lembra dos partidos na época da eleição. Os partidos ficam aí como se fosse um amontoado de políticos ali no segundo plano. A gente vai ter agora que começar a identificar ideias. O partido, por exemplo, o DEM. O DEM já se assume como um partido de centro-direita, um partido liberal. Os partidos de esquerda, eles vão ter que também cada um ter mais o seu perfil. Nós, o PSB, somos um partido de centro-esquerda, um partido que tem uma compreensão da importância da inclusão social, mas também leva em conta que não há desenvolvimento social se não tiver desenvolvimento econômico. Então, há necessidade de desenvolvimento econômico
para garantir o desenvolvimento social, senão a gente fica só no discurso pelo discurso, pensando naquele poder de governo que é paternalista e patrimonialista pela essência do Brasil, desde Pero Vaz de Caminha, mas que a gente não tem como cumprir e pagar as contas. Está aí o país numa situação econômica muito difícil, exatamente por causa desse paternalismo. E a gente precisa gerar oportunidade de desenvolvimento. Então eu acho que vai ter um perfil mais ideológico para cada partido, agora no debate que se sucede. Deputado, quando se faz uma análise nacional dos partidos políticos, existe aquela questão, tem aqui o PSDB, o PMDB, essa coisa mais geral em relação à quantidade de prefeitos, governadores, etc., né, essas lideranças. Mas a gente sabe, deputado, e o senhor também, como convive no interior aqui do Ceará, que a formação do mapa político dos estados, ela obedece a uma lógica que muitas vezes não é bem partidária, né? Você vê, por exemplo, prefeitos aqui no Ceará do PMDB ou algumas lideranças ligadas, por exemplo, ao ex-governador Cid Gomes e outras que são de outros partidos que estão ligadas a outras lideranças, né? Talvez esse emaranhado político aí não complica a situação dos partidos? Isso aí, inclusive, é de difícil compreensão para a população. Em Juazeiro agora foi um festival, né? O candidato lá do lado foi indicado por um, a convenção do partido fez outro, e na reta final das campanhas cada um se acomodou ali de uma forma diferente, Sobral também, né? O candidato do partido era um e depois se apoiou outro, e isso é ruim para a política, né? Isso o povo não entende como é que você tem uma camisa partidária, você tem uma postura programática de se colocar para a população, e o líder maior do próprio partido chega lá e diz, não, meu candidato não é o do meu partido, não, o meu candidato é do outro partido. Isso é feio, isso é ruim. Eu acho que o amadurecimento político vai gerar um novo posicionamento. E há também o personalismo muito forte, porque muitas vezes a política ela é feita muito mais em torno das lideranças do que propriamente dos partidos políticos. Eu acho que só no processo de aperfeiçoamento da democracia, e é por isso que eu sou parlamentarista, eu acho que se o Brasil vivesse um parlamentarismo, a gente deixava de identificar mais na pessoa, na personalidade do líder, e passava a identificar mais no partido que é mais plural, que é mais conceitual do ponto de vista das ideias. O partido político, na verdade, ele deixou de existir no conceito de alguns líderes políticos nacionais, inclusive, né? Eles fazem as alianças de acordo com a conveniência e faz também a sua filiação partidária de acordo com o partido que convém naquele momento, né? Eu acho que a legislação ela tem que mudar um pouco para isso. Eu acho que, inclusive, agora, né, a ideia da própria fidelidade partidária, ela tem que ser colocada de forma mais peremptória, mais incisiva na legislação. Porque tem muita gente aí que muda de partido como troca de camisa, né? O cara tem 4, 5, 6, 8... O episódio do impeachment foi muito claro isso, né? E acho que, inclusive, o próprio impeachment ajuda também nessa conceituação. Porque é democrático, é. No regime presidencialista, você só tem uma forma de mudar o presidente da República, pelo impeachment, você não tem outra. No parlamentarismo, não. Quando o governo está ruim, cai o governo e o próprio Congresso... Mas aí o senhor há de concordar que a culpa é do Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional que abriu a janela para a mudança de partido. A culpa é do conceito da política como um todo. Eu acho que a própria saída do autoritarismo, do regime militar, né, fez com que a democracia brasileira abrisse espaço para um democratismo, uma pluralização muito grande. Eu acho que agora a tendência é exatamente a gente afunilar para segmentos mais consistentes do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do pensamento econômico e do ponto de vista do pensamento social. Eu acho que agora a gente vai ver uma nova etapa. Porque no primeiro momento de abertura, se pensou que ela podia se fazer tudo. E a gente viu que isso levou a muitas distorções, né? Lógico, o primeiro presidente da República, eleito depois da Constituinte, foi cassado por corrupção, né? Que foi o Fernando Collor de Mello. Então, diante disso, eu acho que o Brasil, o importante o que é? As instituições estão sólidas, o povo está participando, o povo está observando, e nós não podemos dar mais para nenhum tipo de retrocesso do ponto de vista das liberdades. Agora a gente também tem que conceituar a liberdade fora da libertinagem, né? Fora das negociações escusas e fora também desses patrimonialismo e desse personalismo que distorce a questão política, porque coloca ou a personalidade de um líder acima dos partidos políticos, como você colocou muito bem, Roberto, ou você às vezes faz não um direcionamento programático de uma linha de política de governo, mas você faz um direcionamento para valorizar uma pessoa, uma personalidade que muitas vezes é formada com base no dinheiro. O senhor é deputado federal, duas casas importantes para o país, o Senado da República.
Nós temos um caso de um senador da República que trocou de partido porque ele achava que não aparecia muito, né? E lá na terra dele, ele teria sido engolido pelo concorrente dele, que é o governador, que é o senador Álvaro Dias, extremamente vaidoso. Ele mudou de partido, né? Porque agora ele é o líder do Partido Verde, é o dono do partido, enfim, essa caracterização, né, da força do cidadão dentro de um partido político, ela também marca muitos erros, né, doutor? O senador Álvaro Dias tem uma personalidade própria e é um bom senador, né? Do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, você nunca viu sobre ele nenhuma mácula e nenhum questionamento. Agora, do ponto de vista político, ele foi atrás de uma janela que lhe desse uma oportunidade de se fazer mais presente dentro do contexto. Agora, a vacância da legislação permite, né? A vacância da legislação faz com que possa se mudar de partido. É lógico que se o partido valorizasse e tivesse um ambiente interno democrático para garantir que as lideranças pudessem, a partir daí, crescer, aparecer, colocar os seus projetos e ter uma presença mais constante no debate político, eu acho que dificilmente, dessa forma, os liderados, né, os militantes do partido não deveriam fazer a troca do partido. Ele preferiria continuar no partido, mesmo que numa posição subalterna. O deputado Danilo, essa leitura inicial aí mostra que o governo do Estado está, de certa forma, bem vencendo as eleições, pelo menos o PDT, o partido do governo, e os aliados aí, né? A força da política do Estado do Ceará ainda é uma força muito em função do governo, né? Principalmente nos municípios menores, que são esses que estão chegando os primeiros resultados, até porque há uma agilidade maior na apuração. Se o município é menor número de eleitores, é mais fácil você concluir a apuração, e são exatamente esses que estão chegando primeiro. É importante que haja uma maior divulgação de uma pluralidade maior de municípios, para você saber o perfil do eleitor, porque aqui no Ceará nós temos 22 municípios que têm quase 85% dos votos. É nesses 22 municípios que a gente vai saber o tamanho que vai terminar cada um dos partidos políticos. Você vê também, deputado, que essa questão dos partidos, fica claro que nós lendo aqui os nomes dos eleitos, essa pulverização também da quantidade de prefeitos por cada partido, né? É o que eu falei, há uma distribuição muito grande, porque se criou um ambiente de uma coxa de retalho. E quando a gente for ver o mapa político do Estado do Ceará, vai ter muita surpresa de partidos que são muito pequenos a nível nacional, com um número específico de prefeitos aqui no Ceará. A do PT, Ana Tereza. A Ana Tereza, inclusive, foi uma surpresa. Surpresa. Realmente a Ana Tereza tinha os movimentos que ela fez, os comícios lá foram comícios grandiosíssimos, né? E inclusive meu partido apoiou. Aí é uma derrota do PT. Chico da Viúva. Ela era muito ligada ao deputado Guimarães, a Ana Tereza. Muito expressiva. Né? E ao secretário também, Dedé Teixeira. Ela é eleitora do Dedé Teixeira e do Guimarães. É para situar bem, porque Jaguaruana é importante. Jaguaruana é um dos municípios mais importantes aqui do Vale do Jaguaribe, fica ali vizinho ao Aracati, e a política lá é uma política muito disputada, é uma política acirrada lá. Tem duas famílias que vêm se alternando no poder há algum tempo lá. Olha, essa eleição lá de Massapê, a gente vai comentar um pouco aqui. O deputado Danilo Forte, o PSB é da aliança lá, que derrotou o candidato, o filho do deputado Zezinho Albuquerque, não é isso? Realmente vai ser uma eleição que vai ter muito comentário a nível do Estado, porque, sem sombra de dúvida, o deputado Zezinho Albuquerque é o presidente da Assembleia, é uma referência dentro do grupo da família Ferreira Gomes, e uma derrota em Massapê, com certeza, vai ter reflexo aí com relação a todo um desenho, uma geografia política na região norte do estado do Ceará. Mas importante, tive agora conhecimento, o PSB, o meu partido, fez a primeira prefeita agora eleita em Alto Santo. Doutora Iris acabou de ser confirmada prefeita de Alto Santo. Fico muito feliz de estar comemorando. E é uma eleição que é uma surpresa também grande, porque o Alto Santos, o Delmo Aquino, é uma espécie de dono da cidade, né? Um coronel da cidade, né? Inclusive aquele estádio, aquela maluquice lá, que é o Coliseu, que saiu até no Fantástico, né? Foi obra da gestão dele, e muito criticado, inclusive, agora nesse processo eleitoral. E a Iris é uma pessoa sensacional, advogada, inclusive de destaque aqui na OAB, aqui em Fortaleza, no Ceará, filha de agricultor, né, volta para sua terra e consegue mudar a política no seu município, o que demonstra que realmente há uma mudança no sentimento do eleitor, porque tudo que estava impregnado lá de fisiologia, de compra de voto e tal, estava lá no Alto Santo.
e agora a gente vê realmente um novo momento na política de Alto Santo, uma renovação importante, que é muito expressiva para nós que fazemos no PSB. Eu só queria dizer que fica muito claro, estabelecido aí, que toda aquela confusão que fazem durante a campanha eleitoral, né? Aí você chega hoje e vê o resultado, não reflete aquilo que as pessoas muitos dizem, né? Inclusive pesquisas fajutas que enganam as pessoas, né, deputado? É por isso que o processo precisa ser aprimorado, né, normalizado e se chegar ao fim dessas questões que, de certa forma, influem no resultado da eleição. Pesquisas mentirosas, informações mentirosas, você destruir imagem de pessoas na rede social, enfim. Inclusive, muitas vezes apresentada de forma nociva, né? Tem até uma denúncia aí do Instituto do Piauí, que estava com a mala na mão, vendendo pesquisa aqui no interior do estado do Ceará, e algumas delas chegaram até a ser publicadas nos jornais. O que é ruim, inclusive, para o próprio jornal que a publica, porque o leitor pensa que identifica ali que o jornal está relatando um fato real. E não é um fato real. Eu acho que a outra questão também que vai ser levantada é a questão da publicização dessas pesquisas. Eu acho que as pesquisas, até uma certa data, elas podem, inclusive, estimular um debate. Mas, a partir de um dado momento, elas se tornam, principalmente na chegada, na reta final das campanhas, elas se tornam perniciosas. Então, era importante que a gente, inclusive, tivesse uma legislação, porque muitas vezes os institutos não têm credibilidade nenhuma, né? Você faz uma montagem bonita, publica no jornal e viraliza, né? Nas redes sociais, e isso termina criando até um certo constrangimento. E aí, depois que passa o processo eleitoral, vem um descrédito, o que é muito ruim, inclusive, para quem publica também essas pesquisas. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado agora, eu acho que na próxima mudança política que vai haver, com relação à questão de como é que nós vamos fazer a publicização dessas pesquisas. Acrescento aqui uma informação: durante o período de campanha, a gente teve em 12 estados foi registrado atentados a possíveis candidatos, a pessoas relacionadas. Eu aproveito para fazer uma pergunta ao senhor, deputado. Tem essa situação dessa violência que a gente já debateu algumas vezes aqui, ela é um reflexo, de certa forma, do que vem acontecendo no Brasil, dos ânimos acirrados aí? Sem dúvida, a violência gera violência. O país está passando um momento de muita dificuldade com relação não só à punição, como também da instrumentação do Estado para punir o crescimento da violência. E criou-se no país uma cultura agora de violência muito forte, o que tem levado a muitos segmentos focados na questão da violência a disputar as eleições. Isso é muito perigoso. É perigoso, a gente está vendo aí, sou solidário com o ex-senador Inácio Arruda, é um homem pacato, um homem de bem, e eu acho que isso nós não podemos permitir, né? Porque criou-se uma politização no segmento que tem que ser tratado como política pública. Eu mesmo sou presidente da comissão especial que está fazendo a revisão do Código Penal, processo penal. Esse Código de Processo Penal vem no sentido de, primeiro, dar uma agilidade ao julgamento, à criminalização dos malfeitores, mas ao mesmo tempo também de dar garantias ao cidadão e às vítimas que não são garantidos com relação a um tratamento como esse. Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação também muito forte com a questão da cidadania. A cidadania precisa ser respeitada. E também, ao mesmo tempo, ter uma preocupação com o processo eleitoral. Porque a gente sabe que os ânimos ficam muito aviltados no processo eleitoral, é uma disputa, né, uma disputa política, democrática, e muitas vezes o exacerbamento, uma postura mais contundente, tanto do militante político, como também de um policial, pode causar um transtorno irreparável. Então, eu acho que essa situação que o Brasil está vivendo, ela precisa ser consertada, e espero eu que os prefeitos deem a sua contribuição, principalmente no política na área de educação, geração de emprego, de oportunidade, que a gente sempre sabe que a violência está muito em volta em função exatamente disso. Fortaleza está passando por um momento muito difícil. Nós temos aí quase 200 mil jovens que nem estudam e nem trabalham e precisam de uma oportunidade e ficam muito expostos a essa criminalidade, mas por outro lado não é só o cacetete que vai resolver. Políticas públicas que vão resolver isso, e espero que a gente saia com um saldo dessa eleição exatamente nesse sentido. Por outro lado também, o poder coercitivo de Estado tem que se dar de forma mais efetiva. A gente está esperando ainda os números de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Eu queria falar aqui fazer assim uma leitura do resultado dessa eleição até aqui. A eleição mostra um quadro no Ceará que remete a pensamentos, né? O PT elegeu 2 prefeitos até agora, em 2 cidades do Ceará. Quer dizer, o PT encolheu, né?
pelo menos os números mostram aí que o PT está encolhendo. O PT, de certa forma, está apoiando um candidato em Juazeiro que se imaginava ele estar à frente, mas ainda tem muito voto para apurar, que é o Bender, né? E o Arnon abriu aí 8% na frente na totalização dos votos, o Zé Arnon. E essa tendência, quando começa, fica difícil chegar, a não ser que seja realmente o que o Ibope diz, uma diferença de 1%, não é? Uma viradinha aí. Né? A gente tem que aguardar bem aí esses números. A gente está falando isso para o telespectador ficar atento. Nós vamos mostrar daqui a pouco a tela da apuração dos votos em Juazeiro do Norte. Aqui em Fortaleza, o que o Ibope mostrou está acontecendo, ou seja, a vantagem do Roberto Cláudio sobre o capitão Wagner, né? E a Luiziane ficando ali naquela margem de 15%, 16%. E nós vamos mostrar também daqui a pouco a tela dos vereadores que já estão eleitos em Fortaleza. O Roberto, é interessante também dizer nessa leitura inicial sobre os resultados do pleito aqui no Ceará, que pelo que a gente leu aqui, Raíssa, até agora, a gente viu pouco o PMDB, né? Poucos prefeitos eleitos ainda pelo PMDB, PSDB também ainda poucos prefeitos, e essa pulverização que a gente falou, né? De muitas legendas alternativas, né? E, porque aquilo que eu falei, o centro não está nos partidos, o centro está na personalidade, está na pessoa. Então, muitas vezes, não é a pessoa que representa aquele partido, é a pessoa que está ali colocada como uma liderança individual, né, independente do quadro partidário, o que fragiliza a ação política. Porque o ideal na democracia são os partidos fortes, são os partidos representados. E aqui no Ceará a gente vai ver exatamente aquilo que eu falei. Vamos ver uma coxa de retalho muito grande em torno de lideranças. E depois vai ter uma acomodação, eu acho que já oriunda dessa situação e dessa fragilidade dos partidos, vai ter uma acomodação, uma parte em torno do governo e uma parte em torno da oposição. Mas a tendência no estado do Ceará, como é um estado pobre e as prefeituras têm muita deficiência do ponto de vista de arrecadação própria, é se aproximarem do governo estadual. São liderança de expressão nacional e, lógico que atraem, né, do ponto de vista da política, uma atenção muito grande. Ninguém pode deixar de negar que Cid, inclusive, foi ministro da Educação, Eunício, líder do PMDB, inclusive com o nome colocado para disputar a presidência do Senado, e a presença de Lula no estado do Ceará, onde ainda do ponto de vista pessoal ele tem um bem-querer muito grande, uma aceitação ainda muito grande, né? O Lula aqui no Ceará ainda é uma expressão forte na transferência de voto em todas as pesquisas que foram feitas, mas eu acho que o fundamental de tudo isso é que a gente percebe duas coisas. Uma vontade de renovação. Eu acho que, inclusive, na própria colocação, tirando o Ivo, né, mas os demais nomes são nomes que estão começando a surgir na política. Né? O Wilson era um médico, mas não fazia política. O Zé Wilton tem uma liderança lá no Crato, mas uma liderança também nova na política do estado do Ceará. Né? Então eu acho que isso é muito importante para segmentar, para colocar uma postura para o futuro. Né? Eu acho que, inevitavelmente, dentro desse quadro que está aí, há uma expectativa que essa mudança seja também para melhor. Porque, por exemplo, em Quixadá, na eleição passada, nós fizemos uma mudança e a mudança foi um desastre administrativo. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa ter uma cobrança maior e um acompanhamento maior também. E por isso é que é importante a eleição de vereadores. A Câmara Municipal, ela também precisa ser renovada, porque a Câmara Municipal é o tambor da política no município. E muitas vezes, no ato até de conveniência, e quanto menor o município, maior a fragilidade, muitas vezes, da Câmara em fiscalizar o gestor municipal. Então fica muito mais preso ao gestor, que faz uma cooptação do apoio, inclusive, da oposição. Então a gente precisa também ter uma mudança significativa nas câmaras para fazer esse aperfeiçoamento, essa mudança na política. O senhor, deputado, como é que vai se desenhar esse segundo turno? Eu acho que o segundo turno ele vai ter agora um debate mais aberto sobre as questões de Fortaleza. Eu acho que vai ser o alinhamento das forças, mais ou menos do ponto de vista do pensamento político, né? Tanto pelo que está colocado aí o Roberto Cláudio, mostrando a forma que ele administrou a cidade, o capitão Wagner na expectativa da geração de alguma alternativa do ponto de vista da oposição. Nós no PSB já temos uma reunião marcada para amanhã, né? Vamos amanhã fazer uma análise do quadro dessa eleição e em cima da análise do quadro da eleição
nós vamos tomar um posicionamento partidário. Tanto nós do PSB como a rede também ficamos de tomar uma decisão conjunta para saber qual vai ser o comportamento dos dois partidos dessa coligação no segundo turno para o estado de Fortaleza. Então eu espero que, terminado esse quadro de apuração, a gente amanhã reúne, discute, analisa quem se aproxima. Agora, como da faz, proposta deputado? do Heitor. Como é que vocês vão fazer isso? O PSB é da base do governo Temer, a rede não é. A rede é mais arredia, como se diz. E como é que vocês vão juntar esse pensamento? E aqui no Ceará, o PSB é mais distante do governo Camilo, não é uma oposição acirrada, mas é um partido distante, através da figura do deputado Heitor, e o senhor também tem uma certa visão crítica ao modelo do Ferreira Gomes. E como é que vai se alinhar isso dentro do PDT, do PSB, aliás, da rede com o PSB? Eu acho que a gente tem que deixar as questões individuais de lado. Né? Não é o comportamento do deputado Danilo Forte, nem o comportamento do deputado Heitor Ferreira, nem do Dimas, que é o vice-candidato do Heitor. O que a gente tem é exatamente pensar o que é uma eleição municipal. A eleição municipal é a coisa mais pontual, mais regional. Ela é focada nas ações do município, nos programas de governo do município. É esse debate que ficou um pouco aquém do debate político que foi colocado nessa questão. Heitor tem várias preocupações do ponto de vista das políticas públicas para a saúde do município, do ponto de vista da questão aí, inclusive criou um debate muito forte na televisão, que foi essa questão da indústria da multa. É uma indústria perversa, né? Essa indústria do fotossensor, muito mais para punir do que para educar o trânsito. A gente tem que ver como é que nós vamos harmonizar tudo isso. Tem a questão que está colocada do ponto de vista da educação, do ensino integral, da geração de emprego. Fortaleza tem que ter uma política de geração de emprego, principalmente na periferia da cidade. Nós não podemos conviver com uma cidade que tem 200 mil jovens que nem estudam e nem trabalham. Então a gente precisa ter uma política voltada para isso. Como também a gente precisa saber qual é o limite do debate da questão da segurança numa eleição municipal. Então eu acho que dentro desse entendimento nós vamos fazer uma avaliação do que é melhor para Fortaleza. Não é aqui o julgamento ou não do governo Temer, nem do governo Camilo, nem da minha relação pessoal com qualquer liderança, seja o senador Eunício, seja o Tasso Gereissati, seja a família Ferreira Gomes. O que a gente tem que entender é que, nesse momento, o que está em jogo é os 4 anos de Fortaleza. Cidade onde mora eu, onde mora o Heitor, onde mora o Dimas, onde moramos todos nós. E a gente precisa ter uma compreensão clara de quem está mais preparado e tem condições de fazer um debate mais aberto sobre a construção desse futuro.